O Santos venceu o Flamengo por 1-0 e chegou aos 14 pontos no Campeonato Brasileiro. É aquela coisa, se deixar o Neymar dominar... Bom, eu tava errado no vídeo que eu fiz ontem projetando a rodada quando falei sobre essa partida, porque eu imaginava um Santos sem força suficiente no meio campo para marcar um Flamengo que tem justamente no toque de bola, né, uma das suas principais forças. E o Santos conseguiu marcar bem o meio campo do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, né, quando, claro, o time tá com mais fôlego, no segundo tempo a coisa fica mais difícil, né? Mas o Santos não abriu mão de jogar, não teve medo de enfrentar o Flamengo. O Santos deixou o Neymar sobrando, né, para não ter que correr muito na marcação e ser realmente o diferencial quando tem a bola. Não preciso nem dizer que deu certo. E o Santos, apesar de não ter tido tanta posse de bola, porque até pela natureza do Flamengo, é um time que fica muito com ela, né? O Santos conseguiu dar umas espetadas e chegar de vez em quando e ao mesmo tempo não cedeu tantas chances ao Flamengo. Então, assim, o Santos me surpreendeu bastante. Não esperava que o Santos fosse fazer um enfrentamento tão parelho com esse Flamengo, muito menos que fosse ganhar o jogo. E aí a gente entra na questão mais focada no Santos, que é o quê? O Neymar. O Neymar, pelo tipo de corpo dele, que é um jogador que sempre foi mais magro, né? Tu vê que ele parece, né, um pouquinho pesado, e ele não tá com a velocidade que ele já teve, porque ele ficou muito tempo sem jogar, enfim. Mas é um jogador que tu não pode deixar dominar. No primeiro tempo, ele acerta um passe e deixa o companheiro na cara do gol. No segundo tempo, deixaram ele dominar dentro da área ainda. E aí ele fez o gol da vitória. Porque assim, ele tem uma facilidade para tirar o marcador. Ele tem a bola e o marcador na frente. Ele sabe exatamente o tempo que o marcador vai tentar dar o bote e o instante que ele tem que tirar a bola pro lado. Então assim, até os adversários ficam com medo de ir para essa dividida para não fazer pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que ele passou pelo Wesley e por mais um do Flamengo exatamente assim. No tempo exato de fazer o corte, ele fez. Falando especificamente do Flamengo. A última coisa sobre o Santos. O Santos, eu acho que não cai, tá? O Santos está mostrando um trabalho de uma equipe que pode ter um pouco mais de tranquilidade no campeonato. Agora sim, o Flamengo. Duas coisas principais para mim que o Flamengo tem que buscar melhorar. A primeira delas, a velocidade na troca de passes. O Flamengo tem a bola, o Flamengo faz às vezes sua saída de 3, o Flamengo espeta os dois laterais, ele tem uma movimentação boa na troca de passes. Aí o Plata alterna com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, só que hoje essa movimentação toda e a troca de passes foi muito devagar. Foi muito previsível para o Santos. E a segunda coisa, o Flamengo precisa do cara que faz o gol. Eu não estou dizendo que precisa de um centroavante daquele Aipim, que fica só dentro da área e só finaliza. Não. Mas ele precisa de alguém que tenha essa capacidade. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que o Flamengo tem atacantes de qualidade técnica, não tem exatamente com essa característica. O Mikael é driblador, o Cebolinha é driblador, o Luiz Araújo também. Então, assim, são jogadores ou de drible ou de combinação, de tabela, mas que não tem ali naquela finalização dentro da área a sua principal força. Então, se o Flamengo não vai usar o Pedro, e o clima a gente sabe que não tá bom, eu acho que o Flamengo deveria buscar na janela, e tem condições financeiras de buscar na janela, um centroavante ou um atacante que não seja exatamente um centroavante, mas que tenha... o que importa é que tenha capacidade de finalização. Que tenha uma média de gols importante, porque é o que eu acho que está faltando pro Flamengo, nesse momento. O resto o Flamengo tem. O Gerson saiu, o Flamengo tem o Jorginho, tem o Alan, tem o De La Cruz. Então assim, talvez pode buscar um volante, mas a prioridade tinha que ser o 9. E, mais uma vez, surpreso positivamente com a postura, com a atuação do Santos. E o Flamengo, assim, o Flamengo sabia que não podia deixar o Neymar dominar, só que tu fazer isso perfeito durante 90 minutos é difícil. Né? Quando não conseguiu, o Neymar decidiu o jogo porque esse é o nível dele, nível da técnica dele, do talento dele, e disso aí a gente não duvida, né? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!